mas nós vivemos um mundo que adora worship, a perfeição, onde as pessoas parecem que não toleram falhas, onde as pessoas só querem mostrar o quão perfeitas elas são. A busca do corpo perfeito nunca foi tão forte. As pessoas querem ter o casamento perfeito, o relacionamento perfeito, o ministério perfeito, querem ser perfeitos de qualquer forma, expõem o quão perfeito elas querem parecer aos outros. Mas você concorda comigo que não existe ninguém perfeito? Não existe ministério perfeito, não existe casamento perfeito, não existe nada, não existe corpo perfeito, não existe nada disso perfeito. Mas as pessoas tendem a mostrar isso. Como um ministro que está viajando para um lado e para o outro, a gente muitas vezes tem uma luz na nossa cara, um microfone na mão e não poucas vezes algumas câmeras gravando tudo que a gente fala. E se você é uma pessoa livre em Deus, Ele te dá a liberdade de expressar a tua personalidade quando você compartilha. Eu creio que o Senhor se agrada de ver a tua personalidade, a forma que você o enxerga. Ele poderia nos fazer robôs declarando a mesma coisa, mas o nosso olhar a respeito do Senhor, eu creio que é precioso aos olhos dele. E quanto mais livre diante do Senhor você é, cara, você corre risco de errar diante de todo mundo. E às vezes é triste quando você entrega uma mensagem e aquela parte que você falou uma coisa que talvez não pegou tão legal, ou que talvez não... podia ser colocado de outra forma, ou então distorceram da forma que quiseram. Aquilo vira o ponto principal, isolam todo o resto e pegam alguns minutos e expõem a tua falha, falando, olha lá, ele errou. Tipo assim, todo mundo erra. Mas quando alguém erra, num mundo que adora a perfeição e que preza por isso, apontam o erro e metralham para matar. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu me lembro quando eu antes de conhecer Jesus, eu tocava numa banda, eu podia dar uma entrevista inteira falando um monte de coisas, mas a maior besteira que eu falasse naquela entrevista seria a manchete da matéria. A maior besteira, porque eles querem vender isso, é notícia. Às vezes essa síndrome de querer ser perfeito nos bloqueia de andar com o Senhor, porque às vezes o peso da vergonha que você sente quando você falha num mundo que preza pela perfeição, ainda mais servindo a um Deus que é perfeito. Agora você pega toda aquela conversa que eu falei de governos e de empresas, imagina, o Senhor do universo, o Deus todo-poderoso, aquele que é perfeito, nele não há falha alguma, Ele te chamou para operar junto com Ele, sabendo que você falha. Sabendo que você falha, que você já falhou, que você pode estar falhando nesse momento e que você ainda vai falhar muitas vezes na tua vida. O meu Deus não teve problema de me convocar para andar com Ele, de me convidar para andar com Ele, sabendo do quão falho eu sou. Às vezes a luta que a gente tem é de acreditar que esse amor é tão grande que é capaz de nos perdoar de todas as nossas falhas para nos ter sempre com Ele. Apesar daquelas que já vieram, apesar daquelas que ainda virão. Deixa eu te dar uma boa notícia, elas ainda virão. É boa notícia, sabe por quê? Porque Deus não deixa de te amar, mesmo quando elas vierem. Eu acho incrível, eu sou muito fã do meu Deus. Porque Ele se garante. Ele fala, eu te chamo para andar comigo, eu sei que você vai falhar, e quando você falhar, eu continuo te usando. Você não tem o poder de atrapalhar a minha obra, porque a obra é minha. Você só atrapalha a minha obra se você acreditar nas mentiras do diabo e parar quando eu não te mandei parar. Sabe, muitas surras que a gente leva são didáticas. A gente aprende. E muitas das vezes as situações que a gente passa, que são humilhantes por causa das nossas falhas, produzem uma coisa muito linda dentro de nós: humildade. E quanto mais humildade você tiver, mais força você tem para continuar caminhando com esse Deus. Paulo fala, eu me glorio nas minhas fraquezas. E é muito louco você falar, como assim se gloriar nas fraquezas? Cara, as minhas fraquezas, no mínimo, expõem as áreas onde eu sou completamente dependente de Deus. E eu nunca fui chamado para andar sozinho. Agora, isso é muito lindo, porque quem olha de fora, vê alguém andando com Jesus, e vê Deus operando através da vida dele, e vê Deus fazendo coisas incríveis através da vida dele, coisas que só podem apontar para o Senhor, porque você conhece aquele cara e você fala, não pode ser ele, só pode ser Deus na vida dele.
E de repente ele falha. Mas se ele entende o papel que ele tem no Senhor e quão poderoso o Senhor é para nos restaurar e empoderar de novo, você vê esse cara depois do seu erro fluindo de novo. E você fala, como é que isso pode acontecer? Foi aí que eu comecei a olhar para a ceia do Senhor de uma forma completamente diferente. Porque é um evento poderoso para te restaurar e empoderar numa velocidade que você não consegue assimilar. Sabe, o corpo de Cristo, parece que quando nós estamos em comunhão uns com os outros, isso nos cura. Às vezes um membro doente, uma laranja podre, apodrece todo saco de laranja, é o que a gente ouve na vida. Cara, mas se um membro doente chega dentro de um corpo sadio, ele fica sadio. Porque o corpo de Cristo é assim, uma mulher com fluxo de sangue tocou nele, ela era considerada impura e ele estava indo para a casa do principal da sinagoga, Jairo. Ou seja, esse cara sabia que uma mulher impura, se tocasse alguém, esse alguém seria impuro. A mulher impura toca em Jesus e não é Jesus que fica impuro, muito pelo contrário, é ela que fica pura. O corpo de Cristo sara aquele que está doente. Então aquele que está doente tem que estar no corpo de Cristo para ser sarado, tem que estar em comunhão com os irmãos. Essa é a ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue do Senhor, entendendo que só isso traz restauração e empoderamento, numa velocidade que você precisa crer completamente em Deus. Ele pode te restaurar e empoderar num instante, porque é Ele quem faz essas coisas. Sabe, essa palavra, quando Paulo ensina sobre a ceia, para mim sempre soou muito pesada. Tipo, examine-se o homem a si mesmo antes de comer. Parece que ele faz até um tom de voz. Rapaz, cuidado. Vigia, crente. Eu conheço gente que ficou anos sem tomar ceia. Porque eu estou em pecado. É algo que traz temor. Quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Uou! Você fica com medo da ceia. Você fala, meu Deus, essa ceia... Aí você começa a pensar, cara, eu acho que eu não vou tomar essa ceia, porque se eu tomar, eu estou mal. Mas ao mesmo tempo, se você não tomar, você está mal. Se você não participar da ceia do Senhor, se você não participar do corpo dele, do sangue dele, aí é que você está mal, você está fora do corpo. Examine-se a si mesmo.